Bem-vindo a mais uma aula JX. Nessa aula, nós vamos dar continuidade à função banco de dados. Contudo, agora nós vamos estar utilizando critérios para a apresentação do banco de dados. Como informei na aula anterior, a gente pode estar utilizando critérios separados para estar dimensionando os valores do nosso banco de dados e assim tornando nossa planilha mais dinâmica. Os que viram na aula anterior viu que eu utilizei as funções BD soma, BD média, BD maior e menor. Nesta aula nós vamos aprender a utilizar essas funções seguindo os critérios estabelecidos nesse campo da planilha. Aqui eu vou utilizar o total de vendas. Então, como vimos antes de tudo, precisamos nomear a área. Eu vou selecionar da célula A3 até a célula F15. Vou dar um nome qualquer. Lista. Dou um Enter. Nossa planilha foi nomeada como lista. Aqui agora eu vou utilizar as quatro funções que eu trabalhei antes. Igual, BD, soma. Soma, abre parêntese, utilizo a lista que eu fiz, dou um ponto e vírgula. Como eu quero o total de vendas, eu vou estar utilizando esta coluna. A gente viu que no campo é utilizado o número da coluna. Então, são 6 colunas que tem aqui, basta eu colocar o número 6, dou um ponto e vírgula. Agora nós vamos utilizar esses critérios que estão aqui. Vendedor, cidade, automóvel. Eu seleciono meu quadro abaixo e automaticamente ele pega aqui da célula D18 à célula F19. Fecho parêntese. Vou fazer aquele processo de arrastar, só que eu não quero que mova essa célula aqui. Então eu vou dar um F4 aqui e um F4 aqui. Automaticamente ele cria uma referência absoluta. Dou um Enter, vou clicar e arrastar para baixo. Observem que em todas as células aqui em cima ele permanece D18 e F19. Agora eu vou mudar apenas esse parâmetro. Aqui é soma, eu vou colocar média com acento. Aqui é min, aqui é maior, eu vou colocar max. E aqui é menor, eu vou colocar min. Pronto, ele utilizou os parâmetros. Vamos ver agora como que isso altera quando eu preencho meu campo aqui. Eu tenho um vendedor Milton. Vou colocar aqui Milton. A cidade, Salvador. E o campo, automóvel. Foi até bom isso acontecer aqui. Foi até bom, vocês viram que eu errei o N, eu coloquei um M e não respondeu aqui. Só foi consertar aqui o M e colocar o N, que Milton aqui é com N. Então ele trouxe todos os parâmetros de Milton, da cidade de Salvador e do Palio ED. Só que eu não quero o vendedor Milton, eu quero só da cidade de Salvador o total de vendas da cidade de Salvador e a média de vendas, a maior venda e a menor venda. Basta eu apagar os campos aqui, que ele vai trazer os resultados só da cidade de Salvador. Então esse campo aqui serve para criar critérios para você automaticamente dinamizar aqui suas vendas.
Se eu quiser aqui só do vendedor Milton, como tem dois aqui, eu vou organizar aqui de A a Z para a gente ver melhor como é que está a organização dos vendedores. Então todo mundo tem dois aqui: Carmen, Carla. Eu vou apagar da cidade de Salvador e vou colocar só de Carla. Carla Maria, copiar, colar aqui. Então Carla Maria teve um total de 64 mil, a média de vendas 32.250, a maior venda 37, a menor 27. Brasília, reparem que os vendedores eles são da mesma cidade. Joilma aqui que são de cidades diferentes. Mas se você tiver vendedores com o mesmo nome em cidades diferentes, aqui você já coloca o critério cidade, como Joilma. Se a gente copiar e colar, ela vai dar esse total de vendas. Se a gente adicionar só da cidade de Salvador, no nosso caso tem um, mas em algumas planilhas pode ter várias. Observe que mudou aqui, tá tudo 44 mil porque só teve uma venda. Se a gente tirar, muda. Automóvel, a mesma coisa. Vou organizar aqui automóvel de A a Z para ver se tem algum repetido. Não tem. Cidade, vamos organizar de cidade para ver se tem alguma repetida. Salvador tem 3. Então vamos colocar aqui a cidade de Salvador. Então temos aqui, ó, total de vendas 115, média 38, maior venda 44 e menor venda 34. Agora, utilizando esses parâmetros aqui, é que a gente pode ver nosso gráfico. Fazer um gráfico simples, a gente depois vai ver o gráfico dinâmico mais à frente. Vou inserir os valores aqui no gráfico. Total de vendas, total, média, mínimo, máximo. Vamos mudar aqui e colocar apenas Carmen. Automaticamente o gráfico foi mudado. Se a gente colocar Milton, olha o gráfico, olha os valores do gráfico, automaticamente foram mudados. Então, você cria o seu Excel de uma forma totalmente dinâmica. Se eu chegar aqui e criar um rótulo de dados para cada opção, vocês vão tornar ele mais dinâmico do que o que ele já está, porque aqui eu ainda estou escrevendo. Eu posso criar aqui, ó, um rótulo de dados, uma lista de dados, para facilitar ainda mais a modificação dos dados. Vem em cidade. Ok. Vem em automóvel. Ok. Então aqui eu criei agora uma lista de dados. Eu escolho o vendedor aqui qual é, e ele automaticamente vai mudar aqui. Tem Sandro
Os dados mudaram aqui. Sandro só tem na cidade de Aracaju. Se eu por acaso procurar Sandro na cidade de Brasília, não vai ter nada, porque Sandro não vendeu nada em Brasília. Mas se eu botar Joilma, como a gente viu aqui, Joilma na cidade de Porto Alegre, você tem esse gráfico. Na cidade de Salvador, você já tem valores de gráficos diferentes. Se eu botar Joilma Fiesta 1.0, na cidade, ela vendeu Fiesta na cidade de Porto Alegre, então eu tenho que procurar aqui na cidade de Porto Alegre. Assim como se eu colocar ela na cidade de com ômega, eu vou ter que mudar aqui para a cidade de Salvador. Bom, tá aí o complemento da aula anterior, utilizando o banco de dados com os parâmetros ou utilizando critérios para modificação do nosso banco de dados e tornando nossa planilha mais dinâmica. Obrigado e até a próxima aula.